Olá! Começa agora a Verso Paulista e hoje a nossa equipe está aqui na Avenida Paulista para falar sobre a construção da ciclovia no canteiro central da avenida. E para falar sobre este assunto, nós convidamos o consultor de transportes e meio ambiente, o engenheiro Luiz Fernando de Pierro. É um prazer recebê-lo. Igualmente, obrigado. O senhor é a favor da ciclovia? Nós somos totalmente a favor. O que nós consideramos é que é necessário um processo de planejamento para se fazer as ciclovias em São Paulo. A ciclovia deve servir prioritariamente para transporte, para viagens pendulares de trabalhadores, de estudantes, aqueles que fazem a viagem de casa ao trabalho, de casa ao local de estudo diariamente. Eu acho que a ciclovia serve, no caso das suas limitações de distância de transporte, para facilitar o acesso ao transporte coletivo, às estações de metrô, às estações de trem, às estações de ônibus. O senhor é engenheiro e também urbanista. Eu queria que o senhor fizesse uma avaliação da construção da ciclovia aqui no canteiro central da Avenida Paulista. Primeiro, é necessário a gente fazer um planejamento cicloviário? Bom, o planejamento cicloviário tem que ser feito com a visão sistêmica, ciclovias da cidade toda, não só da Paulista. A ciclovia, no caso da Paulista, ela tem uma série de problemas que estão associados principalmente a ela estar localizada no espigão da Paulista, ou seja, no espigão da cidade de São Paulo, o local mais alto da cidade. O acesso à Paulista por bicicleta exige viagens em declividades da ordem de 13%. Todas as transversais que dão acesso à Paulista são muito inclinadas, são muito difíceis. E isso limita o público-alvo que vai poder usar essa ciclovia. Como definir uma política pública de transporte para a inserção da bicicleta? Bom, a bicicleta é um excelente meio de transporte complementar. A bicicleta não vai competir com ônibus, com automóvel, mas vai complementar o transporte coletivo. Então, a política de transporte, de planejamento da ciclovia deve prever o acesso, a facilidade do acesso do ciclista aos polos geradores de tráfego, aos sistemas de transporte coletivo, às centralidades urbanas, para viagens que sejam da ordem de 3 ou 4 quilômetros, mas viagens diárias, viagens pendulares com base domiciliar. As viagens de lazer, o uso da ciclovia para o lazer ou para o ciclismo urbano, vem na carona desse processo de planejamento que deve ser fundamentado somente para transporte urbano. E nós entrevistamos as pessoas aqui na Avenida Paulista para saber o que elas acham sobre a construção da ciclovia no canteiro central da avenida. Vamos ver. Vai ser risco para o pedestre e para o ciclista também. Não tem cabimento isso, viu? É como querer, nem sei dizer, um absurdo. É um absurdo do ponto de vista urbanístico, de transporte, de locomoção, de tudo, viu? As bicicletas deviam andar sempre como sempre andaram, junto ao meio-fio da calçada. Essa é a minha opinião. E tenho certeza que é a opinião da grande maioria da população da cidade. Na faixa exclusiva na direita, é bem melhor. Acho que até ali fica difícil você fazer retorno, até essas coisas. Tudo errado isso daí. Tudo errado porque, assim, o ciclista não paga imposto, não paga nada e ainda atrapalha a gente que paga, entendeu? Com essas obras já está estreito, não dá para andar nem de moto mais no trânsito. Tá difícil. E só vê os Gasparzinhos passar nas ciclovias, você não vê bicicleta. Nosso prefeito vai matar o centro comercial, o maior centro econômico do Brasil. Infelizmente, isso é uma barbaridade. E o povo brasileiro está aceitando tudo isso, gente. É uma barbárie. A ciclovia é muito importante, mas depende de onde ela é colocada. No meio da Paulista, não sei, eu acho que não é muito viável, não. Como essas que foram colocadas em tudo quanto é lugar por São Paulo, precisava ter um pouco mais de critério. Eu sou ciclista, gosto muito, mas do jeito que está sendo colocado é muito perigoso.
Agora, a bicicleta ela serve para viagens limitadas em termos de distância. Existe algum tipo de pesquisa de quantas pessoas pedalam? Bom, uma pessoa que esteja disposta a viajar diariamente de bicicleta faz viagens da ordem de 4 a 5 quilômetros. Existem, logicamente, exceções de pessoas que fazem viagens mais longas. Mas nós temos que pensar que quanto mais próxima for o destino daquele planejamento da ciclovia, ou seja, do polo gerador, ou do terminal de ônibus, ou do terminal de metrô, maior vai ser o público-alvo atingido pela ciclovia. Maior será o número de usuários, e é isso que o planejamento deve prever. A bicicleta ela também configura uma opção, na verdade, seletiva, porque não são todas as pessoas que são aptas fisicamente, né? Não são todas as pessoas, porque precisa ser pessoas aptas fisicamente, as pessoas com dificuldades de locomoção não podem usar, os cadeirantes não podem usar, mas a bicicleta, a ciclovia pode ser planejada de maneira a atender um maior número de pessoas, desde que ela não tenha, por exemplo, essa necessidade de subir a Rua Augusta ou a Doc Lobo para se chegar na ciclovia da Paulista, o que é um absurdo. Aqui na Avenida Paulista nós temos, na verdade, o eixo viário mais alto da cidade de São Paulo. Isso, na verdade, vai reduzir o número de pessoas que vão sim circular pela ciclovia? Vai reduzir o público apto, porque ele vai ser um público que tem habilidade física para subir declividades de 13%. São declividades muito altas que exigem muito esforço físico. Isso reduz extremamente o público-alvo. Agora, a Avenida Paulista ela é bem abastecida em termos de transporte público. Nós temos várias linhas de ônibus e de metrô. Existe sim a necessidade da construção de uma ciclovia? Qualquer ciclista que chegue em qualquer lugar da Avenida Paulista já está conectado com um dos mais amplos e abrangentes sistemas de transporte coletivo de São Paulo. E são mais de 270 veículos que compõem a frota que circula por aqui. São aproximadamente 30 linhas de ônibus e mais linhas de metrô que conecta a Avenida Paulista com todo o sistema metro-ferroviário de São Paulo. Portanto, basta chegar na Avenida Paulista para se ter acesso a todos esses componentes de transporte. Não é necessário ter ciclovia na Paulista para poder ter acesso ao ônibus ou ao metrô. Aliás, eu quero observar que esses ônibus que nós estamos vendo ao lado das calçadas são linhas de ônibus subsidiadas. As tarifas são subsidiadas pela mesma prefeitura que está implantando a ciclovia. Isso significa que, se houver transferência de usuários de ônibus para a bicicleta, haverá uma redução da demanda do sistema subsidiado, o que é antieconômico para a própria sociedade. O senhor acredita que com a construção da ciclovia haverá sim um volume menor de carros? De forma alguma. Não existe a menor condição de se imaginar que o automóvel vai competir com a bicicleta ou que a bicicleta vai competir com o automóvel. Esse é um discurso falacioso que se diz por aí, que está nos jornais, que está na mídia e que diz que a bicicleta vai reduzir o número de automóveis. Existe um princípio de equilíbrio no trânsito de São Paulo e das grandes cidades, de forma que, para cada automóvel que deixa de circular para poder usar a ciclovia, um outro automóvel vai ocupar aquele espaço, seja por uma questão de aumento da oferta de espaço viário, seja pela demanda reprimida que existe na cidade. Então, não existe possibilidade de reduzir o tráfego de veículos com a implantação de ciclovias. Existem sim pesquisas que falam, que revelam qual a porcentagem de pessoas que utilizam a ciclovia? Bom, na pesquisa Origem e Destino, que é elaborada pelo metrô, existe a indicação que é 0,6%, entre 0,6% e 0,7% das demandas que são de transporte na cidade. Hoje, na cidade de São Paulo, são realizadas diariamente aproximadamente 23 milhões de viagens. Desses 23 milhões, 0,6% são realizados por bicicleta. Olha, com a implantação das ciclovias dentro de um processo de planejamento organizado e ordenado, com participação da sociedade, pode-se aumentar esse percentual de maneira relevante. Eu não saberia dizer para você o quanto, isso depende muito da qualidade do planejamento. Vamos agora ver mais depoimentos sobre a opinião das pessoas em relação à construção da ciclovia aqui no canteiro central da Avenida Paulista. Acompanhe.
na minha opinião, a prefeitura ela deve investir mais em corredores de ônibus, porque é transporte de massa, então você dá mais fluidez ao trânsito. Os motoboys já não tem espaço para transitar aqui na Paulista, então a gente vai andar na onde? O trânsito está piorando, cada dia que passa está pior. Eu trabalho, sou segurança pessoal, faço essa região direto, então tá terrível. O trânsito de São Paulo já é esse caos, né? E não sei, é difícil ver ciclistas circulando assim. É desnecessário, né? Tantas coisas mais importantes como o transporte, né? Eles querem copiar o mundo lá fora, mas primeiro tem que ter transporte, né? Olha, atrapalha muito pra gente no horário de almoço, no horário de pico. Agora eu venho trabalhar nesse horário, pra mim tá horrível, tá mais estreito, é perigoso acidente, né? Muito ruim, muito perigoso. Perigoso principalmente pro ciclista. Provavelmente aqui vai ficar péssimo, fora os acidentes, né? É um absurdo, o São Paulo só é o trânsito, né? Só trânsito ainda se complica mais ainda. É necessário a gente fazer uma avaliação socioeconômica e ambiental para a construção de uma ciclovia? Eu acho surpreendente que a Prefeitura de São Paulo não tenha apresentado um plano cicloviário, não tenha apresentado à sociedade para discussão mais ampla um documento dizendo quais serão as redes cicloviárias da cidade e simplesmente a gente acorda de manhã com várias ciclovias novas, com novas faixas pintadas de vermelho, sem saber exatamente em que contexto que elas foram localizadas, em que contexto sistêmico elas estão integradas. A gente não sabe qual é a função de planejamento dessas ciclovias. Todo o sistema de transporte tem que ser planejado e avaliado e preferencialmente com participação da sociedade. No caso da Avenida Paulista, nós estamos aqui com o que nós chamamos de nível de serviço C, D e E, que são níveis de serviço que dependem da densidade de veículos, do volume de tráfego e da velocidade dos carros. Se você tirar espaço viário dos automóveis para dar para a bicicleta, você vai aumentar a densidade dos veículos, vai reduzir a velocidade média e vai aumentar as emissões de poluentes. Então, de maneira indireta, nós podemos até dizer que essa ciclovia pode implicar no aumento das emissões de poluentes na cidade de São Paulo por fontes móveis. De que forma os ciclistas deverão cumprir as suas responsabilidades civis? Olha, a resposta é não sei, porque não existe uma regulamentação específica para o ciclista. Não existe, por exemplo, a obrigatoriedade de usar equipamentos de proteção individual. Não se sabe dizer se as crianças podem ou não usar as ciclovias e compartilhar o tráfego junto com veículos. A gente não sabe quais são as responsabilidades do ciclista em casos de acidentes. A bicicleta não é um veículo registrado como automóvel, então é preciso fazer um processo de regulamentação do uso da bicicleta de forma sistêmica em São Paulo. Em vias onde o tráfego é equivalente a esse que nós vemos aqui na Avenida Paulista, é obrigatório que as ciclovias tenham segregação física total. Aqui, ou na Bernardino de Campos, na Domingos de Moraes, na Avenida Jabaquara, a continuidade da ciclovia da Paulista não vai ter segregação física. Isso é totalmente fora das normas de segurança. Eu não recomendo usar da Domingos de Moraes, nem da Jabaquara, nem da Bernardino de Campos, uma vez que ela não tenha a garantia de que não haverá invasão do espaço por automóvel fisicamente. É necessário que seja segregada. E como a segregação implica numa barreira física na cidade, nesse eixo viário, ela não vai ser possível. Então, eu acho que existe um erro técnico, básico, fundamental associado à segurança e só esse quesito, só esse aspecto da segurança
já é suficiente para repensarmos nesse eixo que vai até o Jabaquara. Já que nós falamos segurança, como é que vai ficar a segurança dos pedestres? Já que nós estamos aqui justamente na faixa de pedestres, onde nós teremos no meio a ciclovia. Com a ciclovia, vai ter que ter semaforização para o pedestre e o ciclista vai ter que atravessar a via quando for necessário sem usar a bicicleta. Ele vai ter que atravessar a pé carregando a bicicleta. Mas isso está dentro daquela questão de regulamentação que nós conversamos agora há pouco, que não existe, o que é muito fraca ou muito vazia. Nós precisamos preparar essa regulamentação para que o uso da ciclovia seja ordenado dentro da cidade. Como é que o senhor avalia o fato dos cadeirantes poderem utilizar a ciclovia? Eu sou totalmente contra. O cadeirante é um pedestre sobre rodas. O cadeirante tem direito a partilhar o espaço urbano junto com o pedestre e não com o sistema viário e não com o automóvel dentro de uma ciclovia. Acho extremamente perigoso, acho que é uma ofensa ao cadeirante utilizar a ciclovia para se transportar. Ele tem que ter calçadas e a acessibilidade nas calçadas junto com o pedestre. O cadeirante é um pedestre. Qual que é a importância da participação da sociedade em projetos tão relevantes como este? É fundamental que se tenha, primeiro, um plano documentado com o sistema que se pretende implantar, com as estratégias, com os objetivos, com o público-alvo, com a metodologia e com a avaliação socioeconômica. É preciso ter tudo isso, todo esse arcabouço em um documento para que a população tome conhecimento e possa opinar. É preciso ter audiência pública com participação ampla de todos os órgãos, de todas as partes interessadas, do Ministério Público, das diversas esferas de governo, para que a gente tenha um planejamento realmente participativo e não esse planejamento da surpresa, que é o que nós estamos vendo com as ciclovias de São Paulo. A ciclovia, na verdade, ela deve ser complementar ao transporte coletivo? O transporte público é subsidiado. O transporte público não pode competir com a bicicleta. Não podemos implantar, pela mesma esfera de governo, um sistema que compete com o transporte coletivo que é subsidiado. Então, a bicicleta deve aumentar o número de usuários de transporte coletivo. É preciso incentivar a colocação de ciclovias e o uso da bicicleta para se acessar o transporte coletivo e aumentar o número de usuários do transporte coletivo e assim, aí sim, com o transporte coletivo eficiente, nós poderemos pensar em reduzir o número de automóveis nas ruas. E agora nós vamos acompanhar uma matéria que vai falar sobre os cuidados que os ciclistas devem ter ao pedalar pelas ruas. Seja um ciclista consciente, respeite e seja respeitado. Utilizar a bicicleta como meio de transporte é uma ação que está se tornando a cada dia mais comum, pois além de representar uma opção ambientalmente responsável, também faz bem para a sua saúde e pode ser uma alternativa mais rápida para quem tem que enfrentar os engarrafamentos das grandes cidades. Devido ao crescimento constante do número de ciclistas, é cada vez mais importante estabelecer um convívio mais amigável e responsável no trânsito com os outros veículos, e para isso, existe uma série de procedimentos que podem ajudar na boa convivência entre bicicletas e veículos nas vias. A seguir, vamos conhecer alguns procedimentos que são obrigatórios, regulamentados pelo Código de Trânsito Brasileiro, e algumas dicas que podem ajudar a prevenir acidentes. Equipamentos de segurança. Para garantir a segurança, sempre use os equipamentos próprios para tal. São eles: capacete e luvas para proteção da cabeça e das mãos, óculos para proteção contra sol, insetos e poeira, e também é aconselhável a utilização de roupas claras, e sempre que possível, colete refletivo, pois este facilita a visualização do ciclista, principalmente à noite. Não é recomendado trafegar de chinelo ou descalço, sendo o tênis a opção ideal. Também não é recomendado a utilização de fones de ouvido. Eles podem bloquear sons que você precisa estar atento para conduzir a bicicleta de forma segura e defensiva. Acessórios obrigatórios. A bicicleta deve conter retrovisor, sinalização noturna dianteira, traseira, lateral e nos pedais,
e uma campainha ou buzina. Recomendado o uso de um farol branco na frente para a iluminação e sinalização. Se andar à noite, a história se modifica bastante. E um vermelho com opção de pisca-pisca atrás. Esses são itens obrigatórios pelo Código de Trânsito. Antes de sair com sua bicicleta, também é imprescindível verificar as condições dos pneus e dos freios. Dicas para pedalar tranquilo. Algumas das ações que podem ajudá-lo a enfrentar os obstáculos no trânsito da cidade são: você deve trafegar na mesma mão dos carros, sempre em via pública, nunca na calçada, salvo quando houver ciclovia. O trajeto deve ser feito pelo lado direito da via, e os motoristas e ciclistas devem manter uma distância segura de pelo menos 1,5 metros. Nunca pegue carona na traseira de veículos, pois em uma freada brusca será praticamente impossível evitar a colisão. Quando for realizar uma manobra, o ideal é que o ciclista sinalize com o braço para os lados, indicando para qual lado irá virar. E levantar a mão espalmada quando quiser indicar que vai parar. Tenha cuidado ao passar por carros estacionados, pois a porta pode ser aberta e causar um grave acidente. Ao passar por cruzamentos, redobre a atenção. Tenha cuidado com veículos que poderão fazer conversões à direita, pois estes são os locais de maior índice de acidentes. Fique atento também a veículos que estejam saindo ou entrando em garagens ou vagas de estacionamento. Fique atento aos locais de circulação, pois o ciclista não pode trafegar em qualquer via. As expressas, por exemplo, são proibidas. Em túneis e passarelas, onde só é permitido o tráfego de pedestres, o correto é descer da bike e empurrá-la. Existem 3 tipos de vias sinalizadas para o tráfego de ciclistas. São elas: ciclofaixa. É uma faixa destinada ao uso exclusivo para a circulação de bicicletas, não possui separação física com a pista e é sinalizada com placas e pintura no solo. Nas ciclofaixas de lazer, há separação da pista dos veículos por cones ou cavaletes. Ciclovia. A ciclovia também é uma pista dedicada à circulação de bicicletas. A diferença em relação à ciclofaixa é que nela há uma separação física isolando os ciclistas dos demais veículos. A ciclovia também é dotada de sinalização vertical e horizontal, facilitando sua identificação. Rota de bicicleta ou ciclorrota. São ruas muito utilizadas por ciclistas que compartilham o espaço com o tráfego geral. As ciclorrotas recebem sinalização vertical e horizontal, alertando aos motoristas sobre a presença e a prioridade a ser dada ao tráfego de bicicletas. Nesses locais, a velocidade máxima para os carros é de 30 a 40 km por hora. Algumas cidades disponibilizam mapas cicloviários que indicam locais ideais para a circulação das bicicletas. Mas lembrem-se, todas as ruas devem ser compartilhadas pelos integrantes do trânsito: carros, motos, bikes e pedestres. Para estacionar sua bike com segurança, procure os bicicletários ou paraciclos, que são estruturas de metal para acorrentar as bicicletas e podem ser encontrados em algumas cidades. Essas são somente algumas dicas para pedalar tranquilo, mas lembre-se que o respeito deve ser a palavra de ordem nas vias, tanto para motoristas quanto para ciclistas e pedestres. Se todos cumprirem com suas obrigações e levarem em consideração também a segurança do próximo, podemos construir um ambiente mais agradável e seguro no trânsito. Pense nisso. Por que a ciclovia aqui na Avenida Paulista não deveria ser implementada? Bom, tem vários motivos. Alguns eu já citei aqui. O primeiro é que ela atende um público muito restrito. É um público que tem a habilidade para acessar a Avenida Paulista pelas transversais que têm declividades enormes. São declividades da ordem de 13%. Somente pessoas em condições físicas muito boas conseguiriam chegar aqui. Segundo, porque ela já é uma centralidade. Então, se você chegar na Paulista, não precisa ter ciclovia na Paulista. Você já chegou na centralidade. Terceiro, porque ao chegar na Paulista, você já tem acesso a um dos maiores sistemas de transporte público do país, que são todas as linhas de ônibus que passam aqui e as linhas do metrô que nós temos aqui embaixo. Então, não existe motivo para se implantar essa ciclovia, não existe um motivo lógico. Portanto, eu acho que a ciclovia da Paulista não é necessária. E tem um aspecto que para mim é imperativo.
é o aspecto da segurança. A continuidade no Jabaquara, na Domingos de Moraes, na Bernardino de Campos, não vai ter segregação física. Isso contraria todas as regras básicas de planejamento internacional de ciclovias e configura uma ciclovia extremamente perigosa para se andar em São Paulo. O compartilhamento com este volume de tráfego não é possível com uma bicicleta em condições seguras. Mesmo que haja uma regulamentação que obrigue o ciclista a usar capacete, óculos protetor, proíba de usar fones de ouvido, por exemplo, tem vários ciclistas que usam fone de ouvido, que é extremamente perigoso. Enfim, eu não vejo motivos claros para a construção dessa ciclovia. Não é recomendável em vias expressas ou em vias que tenham tráfego do padrão da Paulista, não é recomendável. E se for construída, necessariamente tem segregação física de início até o fim, não por uma questão de segurança do usuário. Nós não conhecemos o projeto, não vimos o projeto executivo, a população não teve acesso ao projeto executivo. O nosso tempo já está acabando, eu gostaria que o senhor fizesse as considerações finais. A consideração final que eu faço é de que continuamos deixando bem claro que somos a favor da ciclovia em São Paulo, que é necessário ter um processo de planejamento participativo, que é necessário ter um documento da prefeitura que permita a todos da cidade conhecer o que eles querem fazer em termos de ciclovia, que tem aí a estratégia, o público-alvo, que tem a participação da sociedade e que a gente possa conviver da melhor maneira possível com o tráfego de veículos, de bicicleta e transporte público. Muito obrigada pela entrevista. E você pode mandar sugestões de pautas, indicar outros convidados. Escreva pra gente, versopaulista@associaçãopaulistaviva.org.br. O Verso Paulista fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. Até o próximo programa.